Queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 15, versículo 1 ao 13. E esse texto, ele é o fechamento, praticamente o fechamento de toda essa carta de Romanos. O fechamento da boa nova de Deus na sua prática. O livro de Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, é a boa nova de Deus, o evangelho de Deus, que significa que todos nós somos pecadores, mas somos salvos pela graça de Cristo mediante a fé. Essa é a mensagem do evangelho, é o evangelho, é a boa nova de Deus para nós. Que um dia, por causa dos nossos pecados, Cristo veio a este mundo como ser humano, morreu como um condenado para pagar o preço da nossa condenação. Por isso, Romanos vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque Cristo paga a minha e a sua dívida de condenação. Por isso não há mais culpabilidade, não há mais como o diabo acusar você, porque nenhuma acusação pode ser aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem coisas do porvir poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, a centralidade da palavra de Deus está em Cristo Jesus. Você está em Cristo. Então, se você está em Cristo, o evangelho de Deus já alcançou você e você agora goza de uma nova categoria, a categoria dos pecadores redimidos, os pecadores perdoados. E aí, o texto, Romanos, a partir do 12 até o fechamento do 15, é exatamente o evangelho de Deus na prática. Como nós devemos viver essa verdade de Cristo, de pecadores que foram perdoados e salvos por Cristo Jesus. E no capítulo 12 ele vai dizer que nós devemos não nos conformar com este mundo. Então, os que são pecadores perdoados não aceitam a condição de pecadores. Querem viver no perdão, na restauração. Não querem viver no pecado. O capítulo 13 diz que esses pecadores perdoados que desfrutam do evangelho de Deus, na prática, obedecem às autoridades constituídas por Deus, entendendo que elas foram colocadas por Deus. E no capítulo 14, Paulo então vai descrever que esses pecadores perdoados vivem uma comunhão entre eles, entre os santos, entre os salvos em Cristo Jesus. Então a igreja de Cristo é presenteada do capítulo 14 até o 15, versículo 15 e 13, com essa orientação de Paulo a respeito de que esse evangelho que os alcançou deve permear as atitudes de vocês uns com os outros. Então, esses seriam princípios de uma comunhão cristã. Nós já estamos conversando sobre esse texto de Romanos 14 e 15, e eu particularmente me delicio. Eu passei a carta toda de Romanos no ano passado, preparando o terreno para a gente poder viver a prática do evangelho. Você sabe que muitos de nós, cristãos, nos reprovamos exatamente no quesito prática, porque a prática é a prova de toda a teoria que você estudou. Não adianta nada você saber que você foi salvo em Cristo Jesus, que pela fé você é salvo, mas as evidências dessa salvação você não demonstra no seu viver diário. A grande crise da igreja brasileira é que ela não pratica aquilo que ela conhece. E se você conhece uma verdade, mas não vive, ela não é verdade ainda para você. Então, o grande desafio, me delicio no capítulo 14, porque o capítulo 14 é um choque para todos nós. Primeiro, ele vai dizer que existem assuntos controvertidos, ou seja, existem assuntos polêmicos. Áreas cinzas, que a gente não pode dizer isso é errado, isso é certo. Isso é pecado, isso não é. Capítulo 14 bota em xeque os nossos conceitos de vida cristã, que tem muito mais, às vezes, a ver com a nossa cultura do que com, basicamente, a palavra de Deus. Por exemplo, no Oriente Médio, se você andar de mão dada com um homem, isso é uma atitude que demonstra a sua amizade. Agora, se você andar de mão dada com uma mulher, isso é
Depende do caso. Se é antes do casamento, é fornicação. Se é depois do casamento, é adultério. Você já imaginou? Alguns lugares no mundo, o fato de beber com um amigo, isso não faz diferença nenhuma. Em alguns lugares no mundo, o cigarro não é pecado. Em alguns lugares no mundo, a dança faz parte da vida social. Por exemplo, nós brasileiros temos um conceito que dançar é pecado. Muita gente pensa que dançar é pecado. Agora, pensa isso nas festas judaicas. Você já viu? Você assistiu na Record? Você viu as danças? Era parte da vida do povo. Então, quando a gente olha para esse contexto de Romanos 14, ele dá um choque na gente. Por quê? Porque ele vai dividir a igreja entre fortes e fracos. Vai dizer que os fortes são aqueles que já entenderam a sua liberdade em Cristo Jesus e sabem que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Sabem que não existe nada que os separará do amor de Deus. E por causa disso vivem uma alegria do Espírito, uma liberdade do Espírito, que está acima de uma lista de pode e não pode. Ele vive a alegria do Senhor na vida dele. E vai dizer que existem pessoas que estão fracas na fé, que ainda a sua fé está fragilizada, ela não tem uma fé alicerçada em Cristo Jesus. Ela tem uma fé alicerçada nas coisas que acontecem ao redor de Cristo Jesus. Então são pessoas que, se virem o erro de um irmão, se escandalizará e não conseguirá viver a sua fé. E não conseguirá olhar para Jesus e entender que nós precisamos sempre estar com os nossos olhos em Jesus, porque se olharmos circunstâncias, pessoas, atitudes umas dos outros, nós desviamos o nosso foco e perdemos a nossa fé. Paulo vai dizer, de maneira muito pesada, que existem pessoas que vão olhar para os outros e vão precisar dos outros para chegar até Cristo. E que se alguém cair, essa pessoa cai junto. São fracos na fé. Agora, Paulo não vai dizer que essas pessoas que são fracos na fé estão num nível diferenciado ou que não servem, que devem ser banidos. Muito pelo contrário. São apenas fracos na fé. E que precisam crescer na sua fé. Mas enquanto isso não acontece, não somos nós que nos julgamos fortes que vamos deixá-los de lado. E ele vai usar então duas expressões no capítulo 14, que é que nós devemos aceitar o fraco e vai dizer que nós não devemos julgar os outros. Parece que essas duas palavras têm a ver com todo esse capítulo 14 e o fechamento no 15. Porque um dos princípios da comunidade, da comunhão cristã, do nosso relacionamento uns com os outros, é que a gente precisa entender que existem assuntos que a gente não briga por causa deles, porque eles são menores do que o nosso relacionamento um com o outro. As pessoas são mais importantes que as coisas. E que alguns vão tirar isso tranquilamente, não vão se incomodar com isso. Mas outros não vão conseguir ficar com essa questão em paciência, com tranquilidade, vão ficar angustiados com isso. E ele traz aqui no texto 3, então, assuntos que são assuntos controvertidos, polêmicos, que podem gerar essa angústia. Ele fala de beber, ele fala de dias santos ou não santos e de comer comidas, algum tipo de comida. Então, esses 3 assuntos acho que estavam norteando a igreja de Roma, e nós hoje poderíamos tratar esses assuntos e tantos outros, que são assuntos polêmicos, mas que são menos importantes que o relacionamento uns com os outros, e que de maneira alguma eu posso julgar o meu irmão, mais santo ou menos santo, espiritual ou não, por isso. Porque quem julga está baseado em provas, e provas concretas. E essas provas é que fazem com que a gente possa dizer que isso é pecado ou não. E esse assunto não há como dizer que isso é pecado ou não. E outro, eu não posso, então, desprezar o meu irmão porque ele pensa diferente de mim e que ele acha que isso é pecado e eu acho que não. Porque quando eu desprezo o meu irmão, eu desprezo aquilo que Deus aceitou. E se ele aceitou, tem valor para ele. Então, os 2 princípios que começam a nortear esse texto é: não julgue. Não julgue o seu irmão em assuntos polêmicos. E nem o condene por isso.
E o segundo, então aceite o fraco quando ele não consegue entender da mesma forma que você entende. E no capítulo 15, então, ele fecha esse assunto dizendo que o terceiro princípio da comunhão cristã é, então, suportar o outro. Porque quando nós suportamos as fraquezas dos fracos, nós conseguimos fazer algo muito importante para a unidade da igreja, para a glória de Deus e para o testemunho das pessoas lá fora. Vamos ler o texto de Romanos 15, de 1 a 13, para que isso fique claro para nós. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome, e também diz, cantem de alegria aos gentios com o povo dele. E mais, louvem o Senhor, todos vocês gentios, cantem louvores a ele todos os povos. E Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. O texto começa dizendo que nós devemos suportar, e ele diz aqui, vocês que se consideram fortes, ou seja, aqueles que entendem que estas coisas não são pecado em si. O fato de beber aqui, o fato de comer algum tipo de comida, ou de guardar ou não guardar algum dia da semana como santo ou como consagrado ao Senhor, não te faz mais santo e nem está ligado à tua salvação. Essas pessoas que se chamam fortes jamais podem não só rejeitar as outras pessoas que entendem diferente, como também julgar essas pessoas, mas mais do que isso, se você se considera alguém livre de todas as suas condenações, que está em paz com Cristo Jesus, que a sua consciência não lhe acusa das coisas que você faz, que são polêmicas, veja, estou falando daquilo que são assuntos polêmicos, linha cinza. Não estamos falando daquilo que é claro, que é pecado. Estou falando daquilo que o texto, e me ative ao texto para que você fique bem claro. Ele fala aqui da questão da bebida, ele fala aqui de comer certo tipo de comida, e ele fala aqui de dias sagrados ou não. Esses assuntos, nós devemos ter a atitude de suportar as fraquezas dos fracos. E a primeira atitude, então, é suportar. E por que suportar? Porque suportar, nesse contexto, é o mesmo verbo utilizado em Gálatas 6:2, quando a gente pega um irmão em situação complexa, numa falha, numa situação difícil, num contexto até de pecado, e o versículo 2 do Gálatas 6 vai dizer, levem
os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. É o mesmo verbo. Então ele está querendo dizer que nós que nos consideramos fortes, devemos colocar o nosso ombro debaixo dessas pessoas que não têm esse entendimento, que não se sentem livres, que se sentem ainda em culpa pelo que fazem, não conseguem olhar a graça de Cristo e desfrutar da graça de Cristo. Talvez sejam pessoas que creem, que amam a Jesus, mas que quando fazem alguma coisa que supostamente acha que aquilo é pecado, tem uma angústia tão grande. Não tem o sentimento de arrependimento, mas tem o sentimento de culpa, de condenação, de que Jesus não está olhando mais para ele com um olhar de amor, que Jesus virou o rosto para ele e disse assim, não, você eu não quero mais, você pecou. Talvez seja essa postura dos fortes, olharem para estes e colocarem um ombro debaixo deles e dar o suporte, carregar este irmão e ajudá-lo a chegar à verdade do Evangelho, mas levá-lo a crescer e a se fortalecer. Isso é suportar da Bíblia. Esse é que não torna a questão só do outro e diz assim, que pena que você não tem o mesmo entendimento que eu sou livre, e você quer ficar preso? Então fique. Não, não é essa postura, é uma postura de se importar com o outro e não aceitar o egocentrismo que a natureza nossa nos leva a ser. Cada um por si e Deus por todos. A Bíblia está aí, poderia ter um entendimento, mas não tem. Eu não vou fazer nada, não sou culpado disso. Essa postura vai danificar o nosso relacionamento com Deus, a unidade da Igreja de Cristo, o nosso relacionamento entre os irmãos, porque nós estamos aqui para servir aos outros nas suas necessidades. Um irmão fraco na fé é o meu alvo para que a musculatura espiritual que Deus me deu não é simplesmente para eu carregar o meu esqueleto espiritual. Ele me deu essa massa muscular espiritual para que eu tenha força para me carregar e carregar outro também. É por isso que o soldado é treinado para ser mais forte, para ele poder carregar mais coisas, ou se necessário for, carregar mais pessoas. Suportar. Suportar não é ação passiva, suportar é uma ação ativa. E por que então suportar? Versículo 7 vai dizer e responder que a gente vai suportar porque nós somos discípulos de Jesus. Não é a motivação, mas é a razão. Você é discípulo de Jesus. Então o discípulo, ele copia, ele imita, ele deseja ser como mestre. E o versículo 7 vai dizer, portanto, aceitem uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Isso está dizendo uma coisa muito simples. Se vocês querem imitar Jesus, faça o que Jesus fez. E Jesus suportou a nós e nos suporta até hoje. Na verdade, ele nos carrega até hoje. Se tem uma verdade que eu acredito plenamente é que Cristo me carrega todos os dias. Todos os dias, este homem que está falando a vocês levanta vazio. E se não fosse o Espírito de Deus me tomando de volta, me trazendo para o eixo, se não fosse a presença de Jesus, dizendo assim, nenhuma condenação há sobre a sua vida. Se não fosse o poder de Deus, através da sua palavra, dizendo o que diz Romanos, a boa mensagem do Evangelho, eu estaria na verdade que eu sou um pecador apenas. Mas a palavra de Deus e a presença de Jesus que me carrega, diz, você é pecador, é verdade, mas você é perdoado. Levanta e anda.
Então, é por isso que eu preciso imitar esse Jesus que me carrega todo dia. E se ele me carrega todo dia, se ele me suporta todo dia, se ele dá suporte a mim todo dia, eu preciso agir com os meus irmãos assim. Eu preciso agir assim. Eu preciso andar mais uma milha. Eu preciso levantar no ombro. Eu preciso dizer, vamos juntos. Essa deve ser a postura quando você tem um irmão que é fraco na fé. E o texto vai dizer, então, como a gente suporta? Como, então, eu carrego pessoas? A primeira atitude que tem que ter, quando você diz que quer suportar pessoas, carregar pessoas, é uma negativa de si mesmo. E aqui tem uma coisa muito interessante. Ele vai dizer no versículo 2 e 3. Não, cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Como eu posso suportar situações? O primeiro processo que deve acontecer dentro da minha vida é uma negativa do meu egocentrismo. É uma humildade. É uma quebra do meu orgulho. É o entendimento que eu não devo agradar a minha vontade. Sabe por que a minha vontade é? Deixa ele lá. Não se mete. Deixa ele aprender sozinho. Ou lavo minhas mãos. O egocentrismo é um jeito disfarçado, aliás, é um jeito claro de mostrar o quanto nós ainda precisamos do Evangelho de Cristo em nossos corações. E sabe uma coisa que é interessante? E eu muitas vezes já usei essa desculpa para Deus. Deus, deixa ele sofrer porque é didático. Ele precisa aprender. E quem me conhece sabe que eu tenho uma grande dificuldade com misericórdia. Misericórdia não é a minha praia. Misericórdia é uma coisa que o Espírito Santo me traz todo dia à tona. Eu sou mais da justiça. Eu gosto de facas Tramontina, corte rápido. E Deus me coloca pessoas, situações para que eu aprenda a ser misericordioso. E eu vejo que dentro de mim há uma luta constante entre agradar a minha vontade e agradar o próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Veja, não é agradar o outro para destruí-lo, para criá-lo um mimado, ou uma mimada, ou uma pessoa que não cresce nisso. Não é isso. Mas é novamente lutar contra as minhas características egocêntricas e dizer, não, você é mais importante que eu. Sabia que, ao contrário do conceito lá fora, quando, de maneira cristã, você diz que o outro é mais importante que você, o Espírito Santo te reveste de valor. Vou usar uma palavra da moda, o Espírito te empodera. Você se sente mais forte porque você declarou algo maravilhoso. Você disse, o outro é mais importante que eu, porque eu decidi que ele é o meu alvo de cuidado. Então, se eu precisar cuidar de mim e cuidar dele, eu vou cuidar primeiro dele, porque quando eu cuido dele, eu me alimento e me sinto cuidado e valorizado. Essa é uma dinâmica do Espírito que muitos de nós não conseguimos entender. Porque nós primeiro achamos que nós temos que estar bem para cuidar dos outros. Mas há algo fantástico na palavra de Deus, quando nós vamos entregando o nosso coração ao outro, agradando o outro para o seu bem, dando algo para ele, mesmo que as suas forças já estejam acabadas, sabe aquele fim de dia que você queria descansar o seu corpício e de repente você percebe que alguém precisa de você, e aí você levanta forças e vai servi-lo e agradá-lo, ao invés de agradar a si, você se fortalece nisso. Mãe sabe muito bem o que é isso, pai sabe muito bem o que é isso. Quando você está lá cansado, e aí, de repente, alguém que precisa de você. E aí você vai amamentar. Podia falar para ela assim, Senhor, eu já dei mamar 2 horas atrás, ela com fome não está.
Aí você pensa, ela precisa de mim. Ele precisa de mim. Não agradar a si mesmo. Esse é o primeiro passo. E esse é um desafio que a gente tem. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa. E Deus sabe que aquela conversa estava indo para um ponto que é o meu maior problema. Eu tenho uma impaciência quando as pessoas não entendem o que eu estou dizendo. Impaciência crônica. Minhas mãos começam a tremer, eu começo a ter falta de ar. E de repente essa pessoa falou assim, mas será que é assim mesmo? Ah, essa frase entrou em mim e nesse momento o Espírito Santo me fez lembrar que um dia eu estarei talvez na situação dessa pessoa. E como eu gostaria que o outro me tratasse. E naquele momento o Espírito Santo me disse, é hora de você aprender a agradar mais os outros do que a você mesmo. Se você tem razão, pouco importa nessa situação. Minha mão parou de tremer, voltei a respirar e nós trocamos de assunto e acabou a discussão. Quando nós queremos viver essa comunhão do Evangelho de Cristo, que Cristo morreu por nós, precisa haver uma morte interna todos os dias em nós também, porque somos discípulos deles. Tudo que aconteceu com Cristo deve acontecer com seus discípulos, inclusive a morte. Alguma coisa tem que morrer na gente. E uma delas é a nossa vontade. Porque a nossa vontade ainda está sujeita à nossa carne, e a nossa carne é má. Mas a segunda coisa que é suportar, é aceitar os que pensam diferente de nós. E colocá-los dentro da mesma panela nossa. E colocá-los no mesmo lugar de aconchego que a gente chama de nosso. No mesmo sofá que a gente gosta de sentar. No mesmo lugar onde a gente chama de meu cantinho. Isso está claro no versículo 8 até o versículo 12, onde Paulo argumenta para aqueles irmãos de Roma, que era uma igreja que tinha gentios e que tinha judeus. Gente com pensamento teológico diferente, gente com uma matriz, com um conceito religioso totalmente diferente. Os gentios não tinham nem uma estrutura monoteísta, ou seja, não pensavam num Deus só, pensavam em vários deuses. E os judeus pensavam apenas em Yahvé como Senhor e como Senhor deles. Um balaio cultural, uma bagunça teológica, estava tudo no mesmo ponto, mas uma coisa os unia, Jesus Cristo. Então ele vai dizer que era necessário, então, para suportar o outro, é aprender a aceitar que o outro pensa diferente sobre assuntos polêmicos. Que nós não conseguimos chegar a um consenso pela palavra de Deus. Então eu preciso olhar para ele e perceber o seguinte, Cristo se tornou servo dos da circuncisão, no versículo 8. Quem são os da circuncisão? Os judeus. Por amor à verdade de Deus, versículo 8, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, ou seja, Cristo então se fez circuncisão para os da circuncisão, ele se tornou servo desses homens, ele viveu no meio deles, foi judeu como eles, mas também, para confirmar essas promessas, ou seja, ele estava ali acolhendo, aceitando o conceito, a cultura deles, mas o objetivo dele é no versículo 9, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito, por isso te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome, e também cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele, e mais,
Louvem ao Senhor todos vocês, gentios. Cantem louvores a Ele todos os povos. Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Paulo cita vários textos do Velho Testamento para dizer uma coisa que está intrínseca nesses textos. A igreja de Cristo é composta de gentios e judeus. De gente que pensa diferente, conceitos diferentes. E numa miscelânea tão grande que tinha judeu, que tinha sido liberto em Cristo Jesus e que não tinha dificuldade de comer qualquer tipo de carne. E tinha gentios que comiam todo tipo de carne e que agora começaram a achar, não, eu sei de tanta coisa que acontece nos mercados, não de sujeira, mas de consagração a esses animais a ídolos, eu não consigo comer. Olha a mistura de gente. Ele vai dizer, olha, Cristo se tornou servo de uns dos outros, para quê? Para glorificar a Deus, porque gentios alcançarão a mensagem do Evangelho, serão alcançados pela mensagem do Evangelho, serão salvos assim como os judeus, e eles vão glorificar o mesmo Deus. Cristo morreu por judeus e por gentios, Cristo morreu por brasileiros, Cristo morreu por moçambicanos, Cristo morreu por argentinos, e morreu mesmo por eles. Cristo morreu por todos. Desculpa a referência, queridos, foi mais forte do que eu. Morreu por todos. Morreu para que haja uma unidade. Então, suportar é aceitar as pessoas que pensam diferente e não aceitar que questões polêmicas tomem o lugar daquilo que é principal, Jesus e você. Nós estamos entrando num ano muito importante. E um ano polêmico. Em outubro nós teremos uma das eleições mais importantes. E uma das coisas que eu não admito no meio da igreja é que você perca a sua comunhão com o irmão por causa de um assunto polêmico. Não agrade a você. Coloque o ombro debaixo desse irmão. Porque é nessa hora que eu mostro se eu sou forte ou se eu sou fraco. Esse ano, alguns vão celebrar a prisão, outros talvez não vão celebrar a prisão do Lula. Nós não sabemos um monte de coisa, algumas coisas são cinzas nesse processo, mas que a igreja de Cristo seja madura para saber que cada irmão é mais importante para mim do que o que ele pensa. Você é mais importante para mim do que o que você pensa. Porque o que você pensa, a Bíblia vai dizer em Romanos 14 que cada um será diante do Senhor o seu julgamento. E o forte guarda para si a sua opinião quando o assunto vai trazer polêmica e não vai edificar o outro. Então, qual é o propósito de não julgar, aceitar e suportar o outro? É construir algo de bênção na vida daquele irmão mais fraco na fé. Olha o versículo 2. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Meu irmão, é muito simples saber se a conversa é tola. Saber se o assunto é polêmico e não vai levar a nada. É quando você faz uma pergunta para você mesmo. Onde isso vai nos levar? O que eu vou produzir de bênção na vida do meu irmão? O que esse assunto vai trazer de bênção para mim? Se você não encontrar nada de interessante, é hora de calar. É hora de mudar de assunto. É hora de dizer que dia maravilhoso nós estamos vivendo. É hora de falar de TechPix. É hora de falar qualquer coisa. Mas sai pela tangente, porque quando você sair pela tangente, você está fortalecendo a unidade da Igreja de Cristo. Segundo, porque quando eu ajo
assim, suportando o meu irmão, eu ajudo a unidade do corpo de Cristo. Versículo 4 e 5 diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. A unidade é o propósito com que eu me calo diante de questões polêmicas. A unidade é o propósito, a minha união contigo, o meu relacionamento contigo saudável e abençoador é o motivo com que eu falo para mim mesmo: cala a boca, Jacques, para de falar sobre isso, não leva a nada. O teu irmão pode ser ferido e se você sai com razão, mas o seu irmão prejudicado, você perdeu. E isso, essa unidade nos leva, quando a igreja está unida, olhando para Cristo e amando o seu próximo, cuidando mais dele do que a si mesmo, agradando mais a ele para o seu bem do que a si mesmo e suportando nas suas fraquezas, isso glorifica a Deus. Versículos 6 e 7 diz: para que com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Você que é pai, e pai de filhos, 2 filhos, 3 filhos, quando você vê uma discussão, uma briga por causa de algum assunto, ou de alguma coisa, ou de algum brinquedo do filho mais velho com o filho mais novo, e quando você vê que o filho mais novo, por causa do fato da sua maturidade maior, começa a se angustiar tanto, chorar, espernear, e o filho mais velho entrega o presente para o mais novo, ou o brinquedo para o mais novo, e abre mão. Eu não sei você, mas quando acontecia isso comigo, raras vezes acontecia, mas quando isso acontecia, eu sentia um orgulho daquele que abriu mão. Porque ele está dizendo que você bem é melhor do que a coisa que está causando a nossa desunião. Por isso, glorifica o Pai. Porque o Pai quer ver ato de nobreza em nós. O Pai quer ver quando nós olhamos para os outros e valorizamos mais as pessoas do que as coisas e a opinião dessas pessoas. Volto a dizer, em assuntos polêmicos, não em pecados claros. Pecados claros precisam ser tratados como a palavra de Deus diz. Mas isso serve para testemunho aos não crentes, e esses não crentes glorificarão a Deus, é o que diz o versículo 9 até o versículo 12, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus, por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Também diz: cantem de alegria aos gentios com o povo dele. E mais, louvem ao Senhor todos vocês, gentios, cantem louvores a ele, todos os povos. Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, estes colocarão nele a sua esperança. Porque viu essa postura no meio do povo de Deus. O pior testemunho que a Igreja de Cristo dá ao mundo é a desunião. É quando um está querendo passar o outro para trás. Quando não há suporte, não há nenhum tipo de tolerância, mas há um sentimento de exclusão. Testemunho que a Igreja de Cristo precisa dar é essa. Como eles tratam os assuntos polêmicos? Eles quebram o pau na sessão? Eles dizem que um não é crente? Postam lá no Face dizendo textos bíblicos do
Paulo Júnior, só para deixar bem claro, né? Paul Washer, tá? Augusto Nicodemos, ou posta lá de Silas Malafaia, que falou sobre a roupa, que falou sobre aquilo, para ver se o irmão entende a mensagem. Talvez a graça de Cristo, que é o evangelho de Cristo pregado desde Romanos 1 até o Romanos 11, precisa ser repregado novamente. O resultado da igreja que vive os princípios da comunhão cristã, que é de não julgar em assuntos polêmicos, aceitar o fraco na fé em assuntos polêmicos e suportar o fraco na fé em assuntos polêmicos, é o que diz o versículo 13. Esse é o desejo de Paulo e é o meu desejo como pastor dessa igreja. Que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Essa igreja desfruta de esperança, de alegria, de paz, no poder do Espírito Santo que age nessa igreja. Por isso a minha oração nessa noite é que você seja forte na fé. Mas se você não for, que Deus levante fortes na fé ao seu lado. E que ninguém se escandalize uns com os outros por coisas que Cristo já pagou na cruz. E que não seja beber ou não beber, comer ou não comer, ou não seja dias santos ou não dias santos, que faça com que a igreja não experimente a alegria, a paz e a esperança, porque o nosso foco chama-se Jesus Cristo e a nossa razão é Ele. Que o Senhor nos fortaleça na nossa fé, para viver o evangelho de homens e mulheres pecadores, mas perdoados, que vivem a graça pela fé em Cristo Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Obrigado por Romanos 15, Senhor, que nos ensina a olhar as pessoas como o Senhor olha e agir com as pessoas como o Senhor age conosco. Que sejamos seus discípulos, imitadores do Senhor em todo momento. E que a presença do Teu Espírito nos fortaleça a amar pessoas e a suportá-las em amor. Mas que o Teu Espírito fortaleça aqueles que ainda não entenderam que são livres em Cristo Jesus. E que no momento, ó Deus, onde experimentam essa liberdade, experimentam para a glória do Senhor. Pai, se tem alguém no nosso meio que tem grande dificuldade com a questão da bebida, nós pedimos que o Senhor o liberte, Senhor. Pai, que ninguém aqui escandalize esse irmão, essa irmã. Senhor, se tem alguém aqui com um problema, Senhor, sério, com relação a qualquer área, e tem se entristecido, e a sua fé tem enfraquecido, porque tem visto os irmãos que fazem o que ele acha que está errado. Senhor, fortalece, abre os olhos dele, e que esses irmãos percebam também, e possam, ó Deus, ajudá-lo a crescer. Mas, Senhor, aqueles que se dizem fortes, sejam sábios e tenham dado bom testemunho, que abram mão da sua vontade e do seu querer. E se sabem que um outro possa se escandalizar, abram mão de fazer isso, para que o teu povo seja edificado, cresça em unidade e o Senhor seja glorificado. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.